Chega, chega! Ele vai morrer seco e amargurado debaixo do solão do deserto que ele mesmo criou. E a ditadura bandalha vai morrer com ele. Uma não existe sem o outro. Vai murchar até sumir se o país que ouvia e obedecia continuar desobedecendo. Também para quem se enganou, meu bem, ficou a lição. Constitucionalismo é constitucionalismo. Religião é religião. Cada macaco no seu galho. A delícia que foi ver o luto da imprensa domesticada. Não se via um canto de boca virado para cima ontem enquanto o mundo desabava lá no Senado da República. Teve apresentador que envelheceu 10 anos e alguns minutos diante dos olhos dos espectadores. Essa imprensa olha Brasília na horizontal, porque uma coisa é filha da outra. Todos os movimentos para ela se referem exclusivamente às tramóias dos participantes lá daquela briga de faca no escuro, da fauna que disputa adentadas os pedaços do Estado. Essa imprensa acredita que política é isso, gente. E pior, essa imprensa acredita que o Brasil é isso. E aí, gente, foi o Senado reagir como instituição e o Supremo Tribunal Federal imediatamente encolheu. Eu não tinha dúvida nenhuma. A nota emitida 1 minuto depois da publicação do resultado lá é a negação de tudo que o Supremo Tribunal Federal foi até aqui. O Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal reafirma o seu respeito à prerrogativa constitucional do Senado Federal. A vida republicana se fortalece quando divergências são tratadas com elevação e urbanidade. Ah, tá bom. Ave senatus, morituri te salutant. Essa que é a verdade, é a saudação que os gladiadores davam para o imperador lá no Coliseu. Ave César, os que vão morrer te saúdam. Eles entenderam na hora, gente, que se quem está fora não entra, nem armado e vestido de ouro, com um chute desse tamanho na bunda, quem está dentro também pode muito bem ser saído. É o Laboiti, gente. O Etienne tinha toda a razão. A existência do tirano depende essencialmente da vontade do povo de ser tiranizado. O Brasil estava sob uma ditadura porque deixou. Muito mais que imposição da força, a obediência é um hábito e uma escolha, onde o poder do opressor depende totalmente do consentimento dos oprimidos. E é um consolo a gente saber que verdades como essa, de mais de 500 anos de idade, afinal, também valem para o Brasil. Então tá aí, olha, desde 1894, o Senado, portanto, renasceu, gente, e com ele o poder legislativo e a voz do povo. Aqueles 42 votos contra, como que por milagre vão desentortar o sistema inteiro. Vão desencadear uma rearrumação de todos os poderes e da relação entre eles, inclusive o quarto poder. Enfim, tem lição para todo mundo nisso, gente. O Lula vem há 40 anos derrubando todas as árvores à volta dele. Sobraram os cuecas e os Randolphs aí. E agora, nem subornando o país inteiro. O Brasil que se vende aprendeu com ele. Embolsa a grana, mas não entrega. Chega, chega! Ele vai morrer seco e amargurado debaixo do solão do deserto que ele mesmo criou. E a ditadura bandalha vai morrer com ele. Uma não existe sem o outro. Vai murchar até sumir se o país que ouvia e obedecia continuar desobedecendo. Também para quem se enganou, meu bem, ficou a lição. Constitucionalismo é constitucionalismo. Religião é religião. Cada macaco no seu galho. E hoje, com a dosimetria aí, dependendo da dose, vai se reabrir a janela para que o Poder Judiciário volte a respirar sem a ajuda de aparelhos.
E na dobradiça dessa virada, gente, está o falecido quarto poder. A delícia que foi ver o luto da imprensa domesticada. Não se via um canto de boca virado para cima ontem enquanto o mundo desabava lá no Senado da República. Teve apresentador que envelheceu 10 anos e alguns minutos diante dos olhos dos espectadores. Essa imprensa amadora, eu falo das empresas, né, rebaixada a esporte de bilionário, né, que se permite abrigar aí um jornalismo sovietizado, conseguiu ficar para trás até do famigerado centrão do Congresso Nacional Brasileiro em matéria de alienação daquele povo de que ela deveria ser a voz, né, mas cujo santo nome ela nem pronuncia mais. Quem passou a manhã vendo as análises de hoje viu que ainda não se tocaram esse pessoal. Continuam acreditando que tudo nasce e morre lá naquela estação espacial de Brasília, que nada tem a ver com a vontade da nação. Para os habitantes daquela nave, gente, a Terra ficou pequenininha lá embaixo. Não dá para ver gente. E nem eles querem. Eles não têm fontes aqui embaixo. Essa imprensa olha Brasília na horizontal, porque uma coisa é filha da outra. Todos os movimentos para ela se referem exclusivamente às tramóias dos participantes lá daquela briga de faca no escuro, da fauna que disputa adentadas os pedaços do Estado. Essa imprensa acredita que política é isso, gente. E pior, essa imprensa acredita que o Brasil é isso. E como é ela que faz a ponte entre o Brasil oficial e o Brasil real, a política de fato vira só isso e ameaça levar o Brasil com ela, de arrasto. O Pulitzer tinha razão. Com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um público tão vil quanto ela mesma. A imprensa, gente, vai ter que redefinir para quem é que ela trabalha. Se não desembarcar da nave e voltar para a Terra, se não deixar de olhar tudo isso na horizontal, se continuar não tendo que virar a cabeça para cima para olhar para a nave de Brasília, vai perder definitivamente a corrida para quem está fazendo jornalismo aqui embaixo. Ouvindo esse pessoal, a gente ficou sabendo o que é que o Alcolumbre move, né? Quem é que ele move? Mas o que é que move o Alcolumbre? Né? Um homem que sabe fazer contas na direção contrária dos cargos e dos bilhões. Gente, é o povo brasileiro, né, que está esperando de tocar ali na frente na eleição do presidente e dos senadores. O Alcolumbre, que não nasceu ontem, não tira os olhos do povo que vota. E o que o Alcolumbre está vendo, gente, é o fim de uma era. E isso nos leva direto para onde ele está olhando. E a eleição? Cara, para além do óbvio, o que dá para ver é que sem o lulismo prenuncia-se também o fim do bolsonarismo, porque um existe exclusivamente em função do outro. Bom, até que enfim, gente, o sonho de um Brasil sem ismos. Isso reabre, antes de mais 4 anos de calvário aí, a oportunidade do Brasil escapar desse paralisante anel de ferro Lula versus Bolsonaro. O Flávio está lá porque a alternativa era Lula. E o Zema sonhou. E se não for mais? Pois é, parece que não vai ser. Então, gente, o que tem aí pela frente é a conversão incerteza da perspectiva de se corrigir uma gigantesca e vergonhosa injustiça e de dar um jeito na terra arrasada que o Lula deixou aí com tudo que ele gastou para comprar o Brasil e não levar. Não é pouca porcaria. A pergunta agora passa a poder ser quem é que é capaz de consertar as duas coisas.